Então, a grande diferença entre a rotina de um departamento pessoal e de um empregador doméstico, basicamente são: anualmente, o empregador não vai ter que mandar a RAIS, que é uma relação anual de informações sociais. Não vai ter que mandar um cadastro para o Ministério do Trabalho, que chama-se CAGED, que é um cadastro mostrando quem foi admitido e demitido. E, fundamentalmente, nunca vai ter a fiscalização do Ministério do Trabalho na sua casa. O Ministério, até pela estrutura dele, diria deficiente em fiscalizar empresas. Imagine se eles fossem entrar na casa de cada empregador. Bem, então, há uma lei que foi criada em 1972. 72 para cá, nós já temos 36 anos de uma lei trabalhista, nós vamos falar depois sobre ela, e que há 2 anos atrás ela foi mudada, ampliando os direitos do empregador doméstico. Bom, só mais um detalhe importante, não sei se alguém leu hoje o Extra ou o Jornal Globo, pelo menos é a matéria dos dois. O Congresso está entrando com um projeto mudando e ampliando os direitos do trabalho. Até de manhã dei entrevista na Band News para o Boechat sobre essa questão. Tá bom o som? Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos começar. Bom, como o Luiz falou inicialmente, há uma parceria da ASTSERG com a Doméstica Legal. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: o que é um empregador doméstico? Bom, aqui existe uma lei e ela diz o seguinte: empregador doméstico é a pessoa ou família que admite o serviço de um empregado doméstico. Então, quem é que contrata uma doméstica? Somente pessoa física. Uma pessoa jurídica não pode contratar. Se contratar, ela deixa de ser o vínculo empregado doméstico e passa a ser seletista, CLT. E o que é uma empregada doméstica? Isso daqui é o artigo 2º da Lei 5.836. Então ele põe aqui bem... Oh, desculpa. Então aqui fica bem... Deixa eu me orientar aqui, senão eu vou atropelar. A empregada doméstica, pela lei, diz o seguinte: considera-se empregado doméstico, que é homem ou mulher, aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial destas. Então, primeira coisa, natureza contínua. O que é isso? Que ela tem uma frequência no trabalho. Tanto é que depois a gente vai falar de diarista. Existe uma diferença de diarista e empregado doméstico. Finalidade não lucrativa. O empregador doméstico, ele não tem finalidade lucrativa. Ele não vai ter um lucro, aquela do empregado doméstico, não vai gerar uma receita para ele. Vai permitir sim que ele possa trabalhar e ter um rendimento para pagar, para se sustentar e pagar suas obrigações. Outra coisa, tem que ser pessoa ou família, no âmbito residencial destas. Então, a primeira coisa, ninguém vai registrar um empregado na carteira e pôr o nome da família. Tem que ter uma pessoa física com um CPF. Tá? E aí vem a questão, que é muito polêmica, o que é uma diarista? Então, primeiro, a doméstica, ela tem que ter carteira assinada, ela tem direitos a férias, 13º, vale transporte, vai ter direito à aposentadoria, benefícios previdenciários. Então, ela tem vínculo empregatício. A diarista não tem vínculo. A palavra diarista foi criada, a base dela é que alguém faz uma diária para algum lugar, para alguém, e recebe naquele dia. É fundamental isso. A diarista tem que receber no dia do trabalho. E um erro muito comum de quem contrata diarista é que paga por mês. Se ela entrar com ação na justiça pelo fato de alguém pagar por mês, ela passa a ser uma doméstica e vocês vão ter que pagar no mínimo 5 anos, conforme o tempo que ela tem com vocês, de férias, 13º, vale transporte, recolhimento de INSS. Então, não há uma lei até hoje clara definindo o que é diarista. Existe o entendimento jurídico. O entendimento hoje, que aí a polêmica tem juízes que falam 2, 3, mas em regra geral, uma diarista é aquela pessoa que presta serviço no máximo 2 vezes por semana. Recebe no dia da diária
E aí é importante, se alguém aqui tem diarista, por favor? Ok. Se vocês entrarem no site da Doméstica, lá tem modelo de recibo para a diarista assinar, tem um termo de diarista. O que é o termo de diarista? Rapidamente o seguinte, vamos supor, eu, Mário Avelino, declaro trabalhar para fulano de tal, como diarista, no local tal, sem vínculo empregatício. Isso quando eu inicio. No dia que eu sair, eu vou pedir para aquele diarista assinar o mesmo, um termo um pouquinho diferente, que é o termo dessa relação. Eu, Mário, ele declara prestar serviço, não é? Prestar serviço no período de X a Y, como diarista, no máximo 2 vezes por semana, ou um dia, de acordo com a frequência, pode ser até quinzenal ou mensal, sem vínculo empregatício no endereço tal. Agora, todo dia que eu estou pagando aquela diarista, ela vai me assinar um recibinho. Uma via só, eu guardo esse recibo. Uma coisa que está acontecendo muito na justiça trabalhista são ações de diaristas querendo vínculo empregatício, dizendo que eram domésticas. E aí o empregador, quer dizer, aquele contratante que não tem nada, às vezes ele se dá mal e vai ter que pagar todo um passivo trabalhista por desconhecimento. O próprio sindicato, o emprego doméstico tem sindicato. E tem um sindicato aqui no município do Rio, aqui no Rio Comprido. Uma das bandeiras deles que eles querem conquistar é que a diarista tenha vínculo empregatício, que é um absurdo, na minha opinião. Tá? São duas coisas totalmente diferentes. Eu conheço diarista que faz uma diária por dia, ou até às vezes 2, dependendo, cobrando 50, 60 reais por diária, e que trabalha 6 vezes na semana, numa semana ela ganha 360, o que praticamente é o salário de quem trabalha o mês inteiro, 4 ou 5 dias na semana. Então, diarista tem características distintas. Então, o que eu alerto para quem tem diarista? Se não fez até agora, a partir de hoje, sempre quando pagar, pegue recibo, pague no dia. Não cometa o erro de pagar no mês, senão vira empregada doméstica. Bom, aí vem uma questão. Direitos e deveres, direitos e vantagens de ter uma carteira assinada. Bom, existe uma lei que determina obrigações, e aí eu vou até pegar, antes de falar, vou entrar nesse ponto que está aí. Então, hoje no Rio de Janeiro, existe um piso salarial. O Estado do Rio tem um piso. Foi o primeiro Estado a estabelecer um piso para o emprego doméstico, depois foi copiado pelo Rio Grande do Sul, Paraná já tem, e São Paulo agora. O salário mínimo hoje está em R$ 415. Agora, uma doméstica, o piso salarial são R$ 470,15. Então, nenhuma doméstica pode receber um salário inferior a esse desde dia 1º de janeiro deste ano. Desde o ano 2000 tem piso salarial. E no site da doméstica vocês têm todos os pisos que vigoram desde o salário mínimo de 2000 para cá. Então, qualquer dúvida, vocês entrarem no site, tem lá salários mínimos. Aí você pega Rio de Janeiro e vai ver todos os salários. Agora, um detalhe importante. Esse piso é para quem faz uma jornada normal, em média de 5 dias na semana. E quando a gente fala em horas, jornada de 8 horas, isso daí é bem polêmico, porque até hoje a lei do emprego doméstico não caracteriza jornada de trabalho. Agora, alguém pode falar o seguinte: olha, mas eu tenho um empregado que vai 3 vezes por semana na minha casa. É diarista? Não, não é, porque são mais de 2 dias. Mas se ela trabalha 3 dias, ela tem condições de prestar serviço para outro lugar. Então, existe o salário proporcional à jornada, que também é um ponto polêmico, porque não há na lei, claro, a questão da proporcionalidade, porque ela fala que tem que pagar no mínimo o salário mínimo. Mas é reconhecido, inclusive por juízes do trabalho, que se ela trabalha 3 vezes por semana, tem até a oportunidade de trabalhar em outros lugares, ela pode ter uma jornada, um salário proporcional àquela jornada. Agora, 470 é o mínimo, é um piso. Eu posso